Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, aqui neste canal, trazendo mais um vídeo pra vocês, tá certo? Me desculpem as ausências, tá, gente? Mas também até lá na outra rede social eu não tenho aparecido com tanta frequência, porque tem ocorrido vários fatores que me impedem de estar presente, né, interagindo tanto lá na rede social do Instagram, como aqui também trazendo vídeo para vocês. O primeiro deles eu já até falei para vocês aqui em outro vídeo, falei também lá nos stories que este meu bendito telefone tá com um problema que parece que não soluciona nunca, né? Começou no mês mais ou menos, acho que outubro do ano passado, foi. Começou a dar galho. E em dezembro deu um galhão. E aí teve que ir pro concerto e ele ficou, acho que mais ou menos, nem sei dizer quantos dias, tá? No concerto, com um tempão lá. E aí eu consegui pegar ele de volta. Só que, tipo, dá pra usar, mas assim, pra gravar vídeos, como eu tô gravando aqui, a imagem sai assim, é meio aqui embaçada. Eu tô aqui colocando filtro, né? Ativei o flash da câmera. O flash da câmera frontal não tá funcionando mais. E o do outro lado, a câmera do outro lado, ela tá, da traseira, né? Ela tá. Quando eu ligo o flash, fica a imagem embaçada. Não sei explicar pra vocês, mas fica horrível, né? E, enfim, vai ter que ser assim mesmo, né? Vim aqui pra. Já fui lá na outra rede explicar os motivos das minhas ausências, também esses últimos meses, né, já mostrei aqui pra vocês que tô morando sozinha, então tem coisas pra me arcar, né, financeira, então correndo atrás, né, de emprego. Tô também fazendo curso, que eu me inscrevi em alguns cursos, né, depois eu venho falar sobre isso aqui com vocês, e tá tomando bastante o meu tempo, né? Até pra ir na casa dos meus familiares tá meio ruim. E quando sobra o tempo, eu vou cuidar das minhas coisas, né, pessoais, né? Cuidar das coisas de casa, cuidar de mim mesmo, tanto por dentro quanto por fora. E é exatamente sobre isso que eu vim aqui também falar com vocês. Sobre a questão da minha ansiedade, que às vezes ela fica estacionada, fica controladinha, e aí de repente baixa. Eu tenho uma emoção muito forte, seja boa ou ruim, eu tenho uma emoção muito forte, gente. Ela ataca, sabe? E às vezes ela crise de choro, às vezes eu choro e fico rindo ao mesmo tempo, e às vezes dá uma suadeira fria e fico tremendo, com as mãos trêmulas. E já chegou até dar a mesma vontade que me deu no passado, antes da cirurgia, que era por compulsão alimentar, né? Graças a Deus tenho conseguido controlar, contornar. Não vou ser hipócrita de dizer pra vocês que às vezes eu não saio um pouquinho, né, da dieta, saio sim, mas logo volto. E também não excedo, né, nessa minha, vamos dizer, nesse, como o pessoal chama, vou colocar o pé na jaca, né? Eu não excedo, tipo assim, agora Páscoa, né, chocolate, ganhei uma barra de chocolate do meu namorado. O que aconteceu? Tcharam! Eu ofereci meu namorado, né, a gente almoçou e tudo, e depois do almoço, ele sempre, toda vez ele diz, mas amor, que tiquinho que você, como você coloca só um tiquinho, desse tiquinho você ainda deixa, eu fazer o que, amor? São milagres da bariátrica, né? Eu não consigo mais comer como antes, na quantidade, na intensidade que eu comia antes, né? Hoje eu como mais devagar, para engolir melhor, digerir melhor no estômago. Não consigo mais comer as mesmas coisas que eu como, as coisas que eu consigo comer hoje, que eu comia antes. Exemplo, coisas com óleo, com gordura, eu não consigo comer. Se eu comer, fico com o estômago ruim, me dá uma diarreia, um negócio assim, entendeu? Principalmente coisa com coco. Eu nem comi agora nessa Páscoa esse negócio de coco, porque eu já sabia que ia me dar diarreia.
né? Tipo, também chocolate, eu não posso estar comendo demais, nem aguento, porque eu enjoo rápido. O paladar ficou aguçado, eu já falei isso, eu acho que eu já falei por aqui, né? O meu paladar ficou aguçado. O que é doce fica mais doce, o que é salgado fica um pouco mais salgado, não ao extremo, mas fica assim um pouco mais. E eu tenho consumido, sim, consumo chocolate. Se for de rolar uma pizza, um sanduíche, eu como um pedacinho, mas como. Uma pizza como, até uma fatia, entende? Mas naquele controle, sabe, gente? E por que que eu vim aqui atualizar vocês? Porque coisas vão acontecendo, mudanças vai ocorrendo, né? E eu sempre quero vir compartilhar aqui com vocês o que vem me acontecendo depois da cirurgia bariátrica, né? A ansiedade, para quem não sabe, tá entrando agora, a ansiedade eu já tinha antes mesmo da bariátrica, porque a minha crise de ansiedade, ela começou quando eu tive depressão pós-divórcio, né? Quando eu me separei, há anos atrás, enfim. Então, desencadeou uma depressão, vamos dizer, mediana, eu esqueci o nome que fala, mas enfim, foi depressão e, consecutivamente, crise de ansiedade, né? Na verdade, eu já tinha crise de ansiedade, desde a minha... Começou na infância mesmo, né? Mas eu vim entender já agora, depois de adulta, depois que eu casei, me separei, foi que eu vim entender que era ansiedade, o que é ansiedade, enfim. Quem não sabe o que é ansiedade, depois você procura no Google, se informar direitinho, vocês vão saber, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas enfim, então, esses últimos meses que eu tô vivendo tem sido muito confrontante pra mim, né? Muito confrontante. Então, por conta disso, de coisas que eu tô vivenciando novas e confrontantes, a ansiedade ela acaba atacando, né, novamente. Algumas pessoas entendem, outras não entendem, outras entendem, mas fingem que não entendem, né, e só sabem julgar, criticar, condenar. Então, desde quando eu morava com minha mãe, né, desde quando eu ainda era casada, porque, como eu falei, começou na infância, só que eu não sabia o que era, e se agravou, né, quando eu casei, separei, porque foi conturbado. Enfim, o meu último relacionamento, onde eu fui casada. Então, ele tipo, piorou mais, né? A ansiedade só agravou mais. E porque antes eu não ficava, eu não tinha essa crise de estar tremendo, de estar chorando sem conseguir parar, ou ficar naquela suadeira fria, com o coração acelerado. Eu não tinha isso. Eu ficava ansiosa e eu só descontava na comida. Pronto, comi e acabou, né? Já ficava de boa. E depois foi agravando, tendo esses fatores que eu já falei pra vocês, depois do casamento. E eu morando com minha mãe, eu não sabia ainda, vinha aprender depois, quando eu comecei a ir pra psicólogo, no processo da bariátrica, né? Eu comecei para psicólogo, comecei a ler, a estudar, a pesquisar, e aí eu fui descobrir, né, essa questão do meu transtorno de ansiedade que eu tenho. Então, eu me escondia, não deixava minha mãe ver, não deixava ninguém ver. Por esses dias eu até apareci no Instagram, até chorei, lá tentando explicar um pouco do que eu tava passando, do que eu tava sentindo. Deixa eu tomar uma aguinha, gente, aqui, pelo amor, viu? Porque é difícil, muito difícil, mas eu não estava conseguindo me encontrar, né? Depois da cirurgia bariátrica, principalmente, eu não estava mais conseguindo me encontrar. Tô voltando a me encontrar agora, nesses últimos dias que eu tenho tentado, porque eu só queria estar na cama quando eu estava em casa. Eu só queria estar dentro de uma cama chorando, me lamentando. E com isso a ansiedade
aumentava a crise, aí eu começava a chorar sem parar, eu ficava tremendo, e às vezes eu precisava de ajuda, de um abraço, sabe? Só de um abraço. Eu não preciso que ninguém fale nada, eu só queria um abraço. Não tinha ninguém aqui, porque eu moro sozinha. Se antes já não tinha, agora eu não tenho mesmo, só tenho Jesus Cristo. E aí foi que eu me lembrei, eu digo, não, eu tenho Deus, mesmo chorando e tremendo, peguei a Bíblia, aí li a Bíblia, aí comecei a orar, botei louvor, comecei a chorei, e assim eu vou me acalmando, Deus vai me acalentando, vai me acalmando, trazendo aquela paz que excede todo entendimento. E daí, quando eu vejo, passa, né? Voltei sim a tomar. Alguém me perguntou no meu direct se eu tinha voltado a tomar o remédio para ansiedade. Sim, tô tomando sim, novamente, porque é preciso, né? Deus deu sabedoria aos homens para isso, né? Se formar em medicina, para poder acompanhar a gente, né, como paciente e nos orientar no que tomar quando necessário. Então, estou tomando sim, não vou dizer o nome do remédio porque varia muito de pessoa para pessoa, cada pessoa é um organismo diferente, tem que ir para o médico para o médico passar para cada um, né? E enfim, estou tomando, né, e estou melhorando. E uma das coisas que eu também estou mudando, né, já mudei, continuo mudando todos os dias, é a minha forma assim de pensar, de agir. Quando eu não estou fazendo alguma coisa na rua, procurar fazer alguma coisa, não ficar parada, sabe? Entende? É isso, não ficar parada, porque eu parada não dá. Não tem aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo? A gente com o corpo parado também. Eu tava de um jeito que eu não tava querendo mais fazer caminhada. Eu não tava querendo fazer mais nada. Sabe o que é nada? Eu não tava querendo fazer mais nada. Só queria ficar na cama e assim, sem fazer nada, só chorar, me lamentar, né? Aí a crise vinha e eu só piorava. Aí quando Deus me despertou e me fez eu reencontrar uma amiga minha, né? De anos atrás, nós nos reencontramos através de rede social mesmo, né? Que eu participo do grupo aqui, do residencial que eu moro, e aí ela fez uma publicação lá sobre o negócio de cursos e tal, que ela trabalha numa federação, esqueci agora o nome, se chama FET, Federação não sei de que, esqueci gente agora, se eu lembrar eu posso até colocar aqui quando eu for editar. E ela colocou no grupo, né, que tinha cursos disponíveis e tal, colocou os cursos que tinha e aí eu fui lá e digo, nossa, eu vou entrar em contato. E foi o que eu fiz. E me inscrevi em 4 cursos, né? Pra preencher o meu tempo. Né? Por que eu tô falando isso aqui? Pra me exibir? Lógico que não. Lógico que não. Mas porque eu sei que tem gente também que pode estar nessa mesma situação que eu. Ou parecida, não sei. Né? E eu gosto de compartilhar, não é pra me exibir, pra me mostrar, é pra poder, talvez, quem sabe, ajudar outras pessoas que tá se sentindo perdido, não tá mais se encontrando, não tá mais, sabe, da mesma forma que eu, e pra que se encontre de alguma forma. Primeiramente a gente tem que se encontrar, primeiramente, no plano espiritual, que é em Deus, né? Buscar a sua espiritualidade, não importa a sua crença, a sua religião, não sei, mas se encontrar no plano espiritual, né? Para se fortalecer espiritualmente. Logicamente, também procurar um médico para se tratar, né? Fazer todo o processo que tem que ser feito. E depois também não ficar nem com a mente nem com o corpo parado, porque é pior, só faz piorar. E eu tava percebendo, eu assim, me sentindo paralisada, tava parada, não tava mais, não tinha, sabe, ânimo. Não era, é preguiça, porque ela tá com preguiça de ir atrás das coisas, de fazer, de acontecer. Não, não é preguiça. É aquela fadiga, aquele cansaço mesmo no corpo, entende? Aquela desmotivação, a verdade, a palavra é essa. Eu estava totalmente desmotivada, angustiada e desanimada. Então eu não tinha vontade pra nada, gente, pra nada. E a depressão querendo tomar conta,
E a gente sabe que uma das causas da ansiedade é o excesso de futuro, né? A gente nem chegou lá no futuro, a gente tá no presente e já fica preocupado com o que vai vir por vir, né? E eu ficava muito aperreada, meu Deus, vai chegar a conta dele, a luz, vai faltar isso, vai faltar aquilo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí começava a me angustiar, a chorar, e começava a ver aquele desânimo, aquela angústia, meu Deus, horrível, 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 quando esses sintomas vêm, eu odeio de coração, e tenho feito de tudo, sabe, para controlar, porque a gente sabe que tem ansiedade, até onde eu sei, pelo que eu andei procurando saber, a ansiedade, ela é um tipo de doença também crônica, né? Ela não tem cura. Para Deus tem sim, se Ele quiser cura, Ele cura. Mas, e para os homens tem controle. Então, eu tenho tentado controlar. Tem dias que eu consigo, tem dias que não consigo. Porém, uma das vitórias que eu estou conseguindo é em relação à comida, à alimentação, né? E não é porque o estômago não cabe. Eu estou me policiando para não comer coisas que eu não posso, que eu não devo, que não vai fazer bem pro meu corpo, pro meu organismo, entende? Claro que uma vez ou outra, como eu já disse antes, acontece, tipo como agora um evento, um aniversário, ou agora mesmo na Páscoa, comer uma coisinha, posso comer, mas evito. E o que eu faço é evitar. Nem sempre eu consigo evitar, mas quando eu como, é aquele pedacinho assim, só pra degustar, pra provar, coisas que antes eu não conseguia. Se eu ganhasse uma caixa de bombom, eu torava a caixa de bombom em meia hora, assim que ganhava. Não dava nem meia hora eu comia. Se fosse um ovo da Páscoa, nossa, 10 minutos já era. Um sanduíche pra mim com uma coca de 2 litros ainda era pouco. Ainda ficava querendo mais coisa pra lanchar. Tá entendendo? Coisa doce, isso, aquilo, outro. E hoje não é mais assim. E eu tava muito triste, sabe, comigo mesmo, me culpando. Porque eu já passei de um ano que fiz a bariátrica e eu ainda não cheguei na minha meta, ainda tá faltando uma certa quantidade de peso, né, pra eu perder, pra eu poder chegar na minha meta. Eu ainda não cheguei, e aí eu ficava o tempo todo me culpando, achando, não, a culpa é minha, mas cara, eu não tô fazendo exercício, mas eu acho que é porque eu não tô na academia, eu acho que ai, não sei. Pronto, então eu parei de caminhar, de vez de continuar caminhando, não, eu parei, ficava dentro de casa só chorando, só me lamentando. E assim, uma das pessoas que eu dou muito graças a Deus em minha vida, que Deus colocou na minha vida, é o meu namorado, gente, meu futuro. E sabe, eu acho que, sei lá, gente, se não fosse ele na minha vida, talvez fosse outra pessoa, mas ele tá fazendo toda a diferença. Óbvio que tem outras pessoas que me ajudam com palavras, com força, né? Como é que eu posso dizer? Minhas irmãs, né? Minha mãe, pessoas conhecidas, amigos e tudo mais. Mas o meu namorado, ele tem feito realmente a diferença de todas as outras pessoas que passaram pela minha vida, sabe? Às vezes até eu fico pensando, eu não sei, esse negócio de alma gêmea que o povo fala, não acredito, sabe? Mas eu, às vezes, fico pensando, cara, eu acho que a alma dele combina tanto com a minha, assim, o jeito dele ser, aquele jeito que ele tem doce, ele tem um jeito muito doce de ser, muito, muito companheiro, sabe? Ele é muito companheiro, ele é muito de, poxa, vamos lá, você vai conseguir, levante a cabeça, se erga, sabe, me dá cada palavra, cada incentivo, um anjo, sabe o que é um anjo realmente enviado por Deus? Tem sido ele na minha vida. Eu sou muito, muito grata a Deus por ele estar fazendo parte da minha vida hoje, sabe? E muito do que eu já consegui mudar, eu agradeço primeiramente a Deus e segundamente a ele e algumas pessoas da minha família. Porque não é fácil não é fácil. Lidar com um ansioso não é fácil. Tem que ter muito amor e paciência, muito. Então, assim, hoje eu tô começando a me sentir melhor, graças a Deus, porque eu tô procurando me movimentar mais, né? Eu não tô com condições ainda de frequentar a academia, então eu faço meus exercícios dentro de casa, que eu tô até devendo a vocês, tenho que trazer pra cá um vídeo, tá? Mostrando pra vocês o tipo de exercício que eu faço, quais os materiais que eu uso pra fazer exercício, qual é o tipo de exercício que eu estou fazendo.
né? Dentro de casa e fazendo caminhada de manhã, né? Às vezes eu vou de manhã, às vezes eu vou de tardezinha, depende muito. Às vezes é a hora que eu vou pro curso, às vezes eu vou à tarde pro curso. Depende muito do dia, porque tem dias que à tarde não dá pra mim, eu vou de manhã não dá pra ir, eu vou à noite, e assim vai, né? Aí quando é à noite eu não dá pra ir andando, né? Mas quando é de dia assim, dependendo do horário, eu vou caminhando, já é a minha caminhada do dia. Eu vou caminhando e volto caminhando, né? Mas aí quando eu vou pra certos lugares assim, tipo fazer a minha caminhada, eu não costumo levar o meu telefone. Aí por isso que eu não gravo pra vocês. Não dá pra gravar pra vocês, mas assim, exercício dentro de casa, eu vou tentar gravar com este abençoado deste telefone pra mostrar a vocês, tá certo? Então, eu só peço a vocês paciência comigo, né? Porque eu não vou estar trazendo vídeo como antes, todo dia ou toda semana. Mas sempre que eu conseguir gravar pra vocês, eu vou trazer. Hoje eu tô, graças a Deus, hoje eu tô bem calma, tô leve, suave na nave, né? Mas tem dias que eu não tô. Tem dias que eu tô só pra chorar, né? Quando eu tô assim, mesmo chorando, eu vou fazendo meu exercício, a lágrima caindo e eu fazendo meu exercício. E tem que ser assim, eu tenho me esforçado, tenho que me empenhar todo santo dia, sabe? Porque é uma luta diária e eu tenho que entender que não é culpa minha, porque eu não já cheguei na minha meta de peso, né? O método que foi feito, né, da cirurgia em mim foi mais lento. O meu organismo, o metabolismo é mais lento por si só. Então, tudo dificulta a questão de vários fatores que se tem, sabe? Se fosse uma pessoa que tivesse um pouco mais de condições financeiras, eu fazia drenagem toda semana. Já tinha feito vários métodos que se tem, que se existem, para se perder peso mais rápido, entende? Porém, eu não tenho essa condição, eu tenho que fazer de acordo com aquilo que eu posso. Então, o que eu posso, eu tô fazendo. Se não tá acontecendo, não tô perdendo, eu tô perdendo muito pouco, não é culpa minha. Tá tudo bem, tá tudo certo. E eu tenho também que parar e ser grata, porque nunca em um ano, ou menos de um ano, eu perderia mais de 50 quilos, sabe? Então, eu já dei um enorme avanço, gente. Hoje, olha, é porque não dá pra mostrar pra vocês, que eu tô com o baby da parte de baixo. Mas hoje eu cruzo as pernas. Hoje eu consigo correr, pular corda. Gente do céu, quanto tempo que eu não pulava corda? Hoje eu consigo pular corda, eu consigo cruzar as pernas, como eu falei. Hoje eu consigo caminhar mais de uma hora, que eu não conseguia ficar em pé 5 minutos, sabe? Hoje eu consigo colocar um tênis sozinha, amarrar o cadarço do meu tênis sozinha, nossa. Hoje eu visto roupa sem precisar desabotoar, sem precisar baixar o flash da calça. Gente, pra vocês terem uma noção, eu usava o número 60, 62. Hoje eu estou no 48, tá? Estou no 48. Então, é um grande avanço. Eu tenho que dar graças a Deus e pensar positivo. Vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Custa o tempo que custar. Eu conheço pessoas que já estão com 3 anos e pouco, de bariátrico e ainda não alcançou sua meta. E eu só estou com 1 ano e pouquinhos meses. E eu fico ansiosa por conta disso? Não. Vai chegar tudo no tempo certo, como tem que ser. E quando eu digo assim... porque o meu namorado, ele me ajuda, porque realmente ele me ajuda. Ele realmente me ajuda. Quando ele vem pra cá, me ajuda até nos exercícios, né? Quando eu vou fazer tipo abdominal, eu não consigo fazer o abdominal no chão. Por conta da minha coluna, dói bastante. Eu faço no sofá, ou às vezes aqui na cama. A cama, como o meu colchão é de mola, aí eu prefiro fazer no sofá sentada, ou às vezes deitada, ou às vezes em pé mesmo, né? Levantando, baixando. Tudo é uma forma de exercício. E ele me ajuda, segurando a perna, para mim fazer abdominal, vai me dando força, né? E enfim, eu sou muito grata a Deus, a minha mãe, minhas irmãs,
meus irmãos, meu namorado, as pessoas todos que me ajudaram direto e indiretamente, familiares ou não, sabe? Porque Deus fez muito milagre desde quando eu comecei o processo da bariátrica até aqui, Deus tem feito milagres. Eu só tenho que agradecer a Deus. E quero incentivar você também, né, que porventura esteja com ansiedade, a depressão querendo tomar conta, não deixa não. Faça como eu estou fazendo também. Procure fazer algo para preencher o teu tempo. Vai ajeitar a unha, vai ajeitar a sobrancelha, vai ajeitar o cabelo. Ah, já fez as coisas, tudo? Já se ajeitou fisicamente? Se ajeitou tudinho? Ah, não tem o que fazer. Tem! Vai ler um livro, vai escrever, vai fazer uma carta para Deus. É ótimo fazer isso. Vai fazer uma carta para Deus. Pega o teu telefone assim como eu tô fazendo, grava um vídeo para você mesmo ver lá na frente, sabe? Fala um pouquinho da tua história. Vai fazer uma caminhada na rua. Vai fazer alguma coisa que você goste. Faz alguma coisa que você goste, sabe? Sempre que vier a ansiedade, a depressão, os pensamentos negativos, faça isso, né? Porque a negatividade, o pessimismo, ele não é bom pra ninguém, né? E nos últimos tempos eu estava me aflorando um pessimismo, uma negatividade que só por Deus. E aí eu me levantei, eu digo, não, essa não é a Alexa, não, pelo amor de Deus, né? Antigamente até as minhas irmãs me chamavam de antissocial, porque muitas das vezes que elas chegavam lá, ou chegavam visita para elas lá, eu não ficava na sala, eu não ia ver, não ia cumprimentar ninguém, porque era exatamente no momento onde eu estava tendo crise de ansiedade, eu não dizia nada a ninguém. E eu ficava no meu quarto quieta, né? Porque quando atacava a crise, eu ficava como? Chorando, ou tremendo, ou suando muito frio, aí eu ficava sempre quieta. Pelo que eu vi, assim, acho que minha mãe nunca viu, minha mãe nunca viu com crise de ansiedade, nunca. E nem quero que ela veja, que ninguém veja, né? Meu namorado, teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade perto dele, mas ele não percebeu. Que eu comecei a suar frio, do nada, e o coração acelerado, não sei o que, e tal, e ele... Na verdade, ele percebeu, né? Ele disse, o que você tem? Ele tocou em mim, viu a minha testa bem gelada. Aí, era crise de ansiedade. Mas eu disse, não, é por causa da cirurgia, tal. Fica assim mesmo, é o calor, sei lá. E a gente tinha acabado de almoçar, eu disse, porque a gente comeu agora, não sei o que. Não, mas era crise de ansiedade. Porque eu não gosto que as pessoas saibam, que as pessoas vejam. Não sei, parece que eu fico pior, eu fico mal. Enfim... Aí ele, meu Deus, amor, eu falei, meu Deus, amor, pegou e me abraçou. Quando ele me deu esse abraço, foi um santo remédio pra mim. Ele só fez me dar um abraço, sem nem saber que era a crise de ansiedade que eu tava tendo. Ele me deu um abraço, aquele abraço gostoso que você precisa mesmo, sabe? Parecia que eu tava sentindo Deus ali me abraçando, sério mesmo. E foi muito bom pra mim aquele momento, eu lembrei disso agora, por isso que eu falei com vocês. Mas é isso, meus amores, tá bom? Vamos vencer juntos, em nome de Jesus, né? E para isso a gente tem também que se esforçar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muita paz e calma na alma, Jesus Cristo sempre na mente, como eu sempre digo lá no Instagram, tá certo? E digo aqui também, né? E é isso, gente, tá bom? Deus, ele só tem o melhor para cada um de nós. Quando Deus permite algo na nossa vida, ele sabe o porquê, não porquê. Eu aprendi a não chegar até Deus e ficar, mas meu Deus, por quê? Mas pra quê? Porque tudo tem um propósito na nossa vida, tudo que nos acontece. As pessoas que chegam até nós é propósito de Deus, né? Aquelas que chegam na nossa vida, mesmo as que nos decepcionam, que nos condenam, sabe? É para a experiência. Algum proveito, alguma experiência a gente sempre tira das situações, sejam elas boas ou ruins. Ruins ou boas, a gente sempre tira um aprendizado, né? E o importante é não desistir. É o que eu sempre digo para mim e repito. Resista, não desista, né? Eu penso todo dia isso assim, de riscar do meu dicionário, da minha mente.
a palavra desistência, ela não existe mais na minha vida e que ela não exista mais na sua vida. Que a gente desista, sim, de se culpar o tempo todo, de procrastinar coisas que nós deveríamos já ter feito lá atrás e não fizemos por N motivos, por pensarmos que não somos capazes, que não tem mais tempo, a minha idade já está avançada. Eu cheguei a pensar isso. Para que eu vou fazer mais curso? Já estou passando dos 40. Para que isso? Para que aquilo? Só procrastinando, né? Que a gente possa desistir de ser inconstante, né? De a gente começar algo, aí de repentemente parar por conta de alguma situação negativa que nos acontece. Na maioria das vezes eu fui muito assim, inconstante. No que eu fazia, no que eu falava, no que eu dizia que ia fazer, não fazia. Enfim, né? Que a gente desista de desistir, tá bom? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Queria falar outra palavra, mas sumiu da minha mente. Tenho um probleminha de TDAH, né? Então às vezes eu tenho problema de concentração, tô falando aqui com vocês algo e de repente já esqueço, já não sei mais o que estou falando, já mudo. É o famoso aleatório, entende? Então é isso. Gente, eu lembrei o que eu ia dizer. Vou dizer antes que eu esqueça novamente. Que assim, muitas das coisas que eu cometi errado foi por conta da minha ansiedade, das crises que eu tinha de ansiedade. Então, acabei ficando compulsiva em algumas coisas, por algumas coisas, e acabei errando feio, fazendo o que não devia fazer, né? E por conta desses meus erros, mesmo que mesmo eu tendo me arrependido, né, genuinamente diante de Deus, diante das pessoas a quais eu errei, pedindo perdão e tudo mais, o ser humano ele tem uma mania ridícula, errônea e hipócrita de querer condenar as pessoas, que nem Deus mesmo condena. Ele perdoa e concede uma nova oportunidade. Mas tem muito ser humano que é muito orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso, muito cheio de si, né? E às vezes tem tantos outros pecados que não foram iguais ao que eu ou você cometeu, a erros que você ou eu cometemos, mas foram erros também, tão pesados quantos, porque não tem pecadinho nem pecadão, nem erro, nem errinho, nem errão, tudo é erro. E só para terminar, né, problema de ansiedade começou na minha infância, e hoje eu sei que foi isso, por conta de que eu fui crescendo. Eu tive uma infância boa, graças a Deus, mas teve alguns momentos da minha infância que não foram tão bons assim. E eu não vou contar detalhes aqui, porque é algo muito pessoal, tem pessoas da minha família que nem sabem. Só tem, acho que, uma ou duas pessoas da minha família que sabem. E eu fui crescendo, tipo assim, não podia contar, porque tinha medo, por N motivos, e eu ficava nervosa, agitada, e eu acabava sempre gastando, comprando lanche, comprando besteiras, e fui crescendo assim, para ir aliviando aquela tristeza que eu sentia dentro de mim, depois que aconteceram alguns fatos que ocorreram na minha infância comigo. E era como se fosse uma fuga, a verdade é essa, a palavra é essa, como se fosse uma fuga. E hoje eu sei que era depressão. Era depressão, era, como é que se diz, ansiedade, né? Então, tipo assim, quando eu já sabia que tal coisa ia acontecer, tal pessoa ia chegar, ou eu ia para casa de tal pessoa, eu sabia que ia acontecer coisas que eu não gostaria, não queria e não gostava que acontecesse. Então eu já ficava naquela ansiedade, naquele nervosismo e não sabia o que era.
meu coração batia acelerado e tudo mais, e chorava escondido. E muitas das vezes eu fui pro banheiro chorar escondido, né? Porque eu não podia, eu achava que eu não poderia falar, porque se eu falasse, talvez ninguém ia acreditar, porque era um adulto, uma criança, ninguém ia deixar de acreditar num adulto que aparentemente, né, diante da sociedade, era uma pessoa correta, era uma pessoa assim, assado, né? E enfim, por isso que eu quero dizer também para vocês, já entrando nesse outro assunto, né? Aproveitando o ensejo, para que vocês pais tomem cuidado com quem vocês deixam seus filhos quando vocês vão trabalhar, com as pessoas que estão ao redor dos seus filhos, dentro e fora de casa, na escola. Prestem bastante atenção, tá bom? Porque muitas das vezes alguém tá enchendo a mente do seu filho, da sua filha, e tentando fazer, e até conseguindo, como conseguiram fazer comigo, né? Fazendo acreditar que o errado é certo, que não tem nada demais, só não precisa ninguém saber, né? Não precisa ninguém saber. Mas conversem com seus filhos, prestem atenção. É o que eu peço a vocês, porque não é fácil não. Uma criança crescer da forma que eu cresci, mesmo assim, eu ainda louvo e agradeço muito ao meu Deus, porque poderia ter ocorrido coisas bem piores e Deus não permitiu. Poderia ter acontecido coisas bem piores e Deus não permitiu. Mas minha mente ficou totalmente bugada e eu fui crescendo assim, achando que o errado era certo, que não tinha problema nenhum, era só não falar para ninguém, mas poderia fazer e acontecer, né? E se viesse alguma tristeza, alguma coisa assim, compra um lanchinho, compra um confeitinho, uma coisinha, e assim foi aumentando. Aumentando, e quando eu vi, eu já estava entrando na minha pré-adolescência e a situação continuando. E sabe por que parou? Porque eu comecei, né, na minha adolescência, já entrando para a juventude, prestar atenção. Comecei a ir para a igreja, escola dominical, e fui aprendendo. Peguei amizade com uma pessoa que eu sempre tive amizade com pessoas da minha idade, mas eu amava amizade com pessoas mais velhas, né? E eu tive a coragem de, me confessar, sabe? Me confessar como uma pessoa mais velha. E ela me ensinou, me explicou como sair da situação sem precisar alarde, sem precisar dizer nada pra ninguém, porque eu tinha muito medo do que os meus pais poderiam pensar, as outras pessoas da família, enfim. E aí Deus me livrou, me tirou dessa situação. Porém, eu cresci nessa situação de dependência, a palavra certa é dependência, mas nessa situação de ansiedade, né? Tanto que no meu primeiro casamento, né, eu já casei 2 vezes, pra quem não sabe, no meu primeiro casamento, o meu primeiro esposo foi meu primeiro homem mesmo pra tudo. E foi muito, muito dificultoso pra acontecer o ato, por conta de coisas que eu vivenciei, entendeu? Até que conversamos e Deus foi me curando, foi me tratando e casamos. Porém, a questão da ansiedade e o que eu fazia lá atrás para
curar, né, para controlar a agitação do meu coração, aquela, sabe, euforia, aquela ansiedade que eu sentia, que eu não sabia lá atrás que era ansiedade, eu, na minha fase adulta, estava fazendo do mesmo jeito e não estava me tocando, né? Que era comer demais. Eu queria comer, eu comia, não dava meia hora, eu já queria outra coisa, já ia buscar outra coisa, e quando eu via, já tinha comido um monte de coisa. Comida para 4, 5 pessoas. Eu comi sozinha. E é isso, gente. Eu vou parar por aqui, gente. Em um outro momento eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Talvez um pouco mais aberto com vocês, né? Porque já tá bem estendido aqui no vídeo, tá? E a minha intenção não foi falar desse assunto, foi falar acerca da ansiedade, mas para chegar, para vocês entenderem um pouco melhor de como foi toda essa minha situação, para chegar na ansiedade e tudo mais, né? Que eu já tinha falado, eu acho, não sei se foi aqui em vídeo ou foi lá no Instagram, mas eu sei que eu cheguei a falar que a minha ansiedade, ela desencadeou no casamento, quando eu casei, né? E não foi. Ela só aflorou mais ainda. Entende? Mas já vinha desde a minha infância. Só que eu vim entender muito depois, né? E é isso. Então, numa outra oportunidade, eu posso voltar aqui e falar um pouco melhor com vocês, tá certo? E espero que vocês tenham entendido que você que está passando, está passando pelo que eu passei, pelo que eu passo em relação à ansiedade, que você busque força primeiramente em Deus, consecutivamente no médico, né, para cuidar do seu psicológico, te ajudar, e não se permita ficar parado, né, sempre faça algo, né, sempre faça, sempre esteja em movimento, ocupando a tua mente, tá bom? Para que a ansiedade não aflore tanto na tua vida, tá bom? É difícil, mas não é impossível controlá-la, tá bom? E com Deus, melhor ainda, né? E é Ele que nos dá força, né? Para vencer as guerras, as batalhas da vida. E não vai ser diferente nem comigo, nem com você. Mesmo jeito que Deus operou lá atrás, na vida de tantas pessoas, Ele pode operar hoje. Basta você procurar, buscar, clamar e acreditar que Ele é capaz, ter fé que Deus age. Tá bom? Quero deixar aqui para vocês o Salmo 91, que é um dos salmos mais poderosos da Bíblia, né? É o Salmo 91 e também o Salmo 27, eu gosto muito. 27 ou 7. Leia o 27, leia o 7, leia os salmos todinho que tiver na Bíblia. Aliás, leiam a Bíblia toda, que é muito bom a gente aprender, né? Com a palavra de Deus. Mas é isso, minha gente, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muita paz e calma na alma e Jesus Cristo sempre na mente, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.